testemunho da minha vida. Mas eu queria ler antes disso um texto bíblico com você. Ele está no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. Abacuque não é dos profetas mais conhecidos, mas eu te prometo que está na Bíblia, viu? Pode procurar que está. Depois de Salmos, bem depois. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Está depois de Salmos, não está? Só está bem depois. Eu quero ler esse texto porque ele tem a ver com, de uma certa forma, com um testemunho que eu quero compartilhar com vocês aqui em alguns minutos. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz, eu estou lendo a versão NVI, ok? A versão, eu já li esse livro bíblico em muitas versões, mas quando eu li a versão NVI, Deus falou comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com você, se você me permite. Então, Abacuque 1 na versão NVI diz, advertência revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2 diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Mantenha sua Bíblia aberta, olha para mim, por favor. Se você não a trouxe, apenas ouça, bem-aventurados que ouvem a palavra também. Abacuque está vivendo um contexto de Israel, onde Israel está sendo prestes a ser levado cativo para a Babilônia. Na verdade, Judá, a tribo que tinha ficado ainda. Os profetas vinham alertando ao povo que se eles não se arrependessem, Deus iria trazer juízo sobre a nação. Jeremias era um desses profetas. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. E eles profetizavam, e parece que o povo estava numa decadência moral e espiritual muito grande, porque eles não ouviram um recado de Deus através dos seus profetas. E Abacuque, vivendo esse contexto, Abacuque se desespera, porque apesar de ele ser um representante de Deus, ou uma voz profética de Deus, ele também faz parte do contexto da sociedade. E ele percebe que aquilo que está acontecendo com a sociedade da sua época também vai afetá-lo de uma certa forma, e vai afetar as pessoas que ele ama e a nação que ele tanto amava. E ele se desespera. E quando começa o livro de Abacuque, o versículo 1 diz, advertência revelada ao profeta Abacuque. É como se Deus descesse e chamasse Abacuque e falasse, Abacuque, eu preciso revelar a você algo para você transmitir ao meu povo. Só que o versículo 2 não é Deus falando com Abacuque, é Abacuque falando com Deus. O versículo 1 é advertência revelada ao profeta Abacuque. O versículo 2 é, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu gritarei violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a luta, o conflito por todo lado, a lei está se enfraquecendo, os maus estão tomando vantagem sobre os bons. Abacuque então começa a desabafar, ele começa a dizer para Deus aquilo que estava engasgando ele, aquilo que estava atribulando o coração e a alma de Abacuque. A partir de ele ter dito essa queixa, feito esse lamento diante de Deus, Deus fala com Abacuque, mas não fala o que Abacuque tinha perguntado. O interessante é que Abacuque diz, Senhor, por que eu clamo e o Senhor não me responde? E a gente conhece o versículo bíblico, que o próprio Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o próprio Deus manda ou diz, olha, se você me clamar, se você clamar a mim, eu vou te responder. Por que então Abacuque está dizendo, eu estou clamando e o Senhor não está me respondendo? Me parece que, pelo tipo de lamento ou tipo de clamor que Abacuque faz, na verdade Abacuque não está clamando, ele está reclamando. Há uma diferença muito grande entre clamar e reclamar. Deus, ele ouve a clamor e responde a clamor. Deus, ele não responde a lamento. Você conhece alguém que só sabe se lamentar? Não olha para o lado, por favor. Estou brincando, olha para o lado e fala, irmão, não pensei em você, eu juro. Olha para mim aqui, por favor. Deixa eu estabelecer com você alguns motivos porque eu digo que Deus não ouve lamento.
Porque quando a gente conhece alguém que, não alguém que se lamenta, mas alguém que só sabe se lamentar, o discurso dessa pessoa é: eu estou assim hoje, porque lá atrás fizeram isso e isso comigo. Meu pai não disse que me amava, minha mãe me dava surra todo dia. Meu irmão, se fosse por causa de surra, meu Deus, eu já apanhei de todas as modalidades de surra que você possa imaginar. Chinelo, correia, mangueira de água-planta. Meu pai consertava a máquina de costura daquelas de pedal e tinha umas correias de couro. Meu Deus, era a hora que eu mais orava, era essa hora. Não, talvez não essa hora. A hora que eu mais orava era a hora que ainda tinha uma coisa que era com um certo requinte de crueldade, que eles mandavam você pegar a vara de goiaba, cortar, limpar e trazer o instrumento que seria usado contra você. A vara de goiaba é a pior de todas, porque ela não quebra de jeito nenhum. Mas ouça, não é por causa disso então, eu estou aqui hoje, graças a Deus, amando os meus pais de todo o meu coração. Mas as pessoas que só sabem se lamentar, elas não estão tentando encontrar uma resposta, elas estão tentando encontrar um culpado apenas. O algoz da sua vida mal resolvida. Olhando para o texto, me parece que foi isso que Abacuque fez no seu lamento. Ele diz: Senhor, eu estou clamando e o Senhor não está me respondendo. É por isso que a nação de Israel está desse jeito. Abacuque, para o seu lamento, ele encontrou um culpado. Por pior que isso possa parecer, ele disse: Deus, o Senhor é o culpado da nação está desse jeito, porque eu estou clamando e o Senhor não está respondendo. Mas na verdade ele não estava clamando, ele estava reclamando. Às vezes a gente acha que no céu tem PROCON, né? Ou PROCON ou SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. A gente só se relaciona com o céu às vezes para pedir ou para reclamar. Mas Deus não ouve lamento, Deus não ouve reclamação, porque a reclamação não está tentando encontrar uma resposta, está tentando apenas encontrar um culpado. Uma outra razão que eu enxergo pela qual Deus não ouve lamento, Deus não ouve queixa, é que na queixa de Abacuque, Abacuque está se relacionando ou se comunicando com Deus de uma forma que não se deve se comunicar com nenhuma pessoa, ainda mais com um Deus todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra. A Bíblia fala que para eu e você nos relacionarmos com Deus, precisamos de algo muito importante chamado temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi diz: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus é poderoso e a gente precisa saber chegar nele, como aquela mulher do fluxo de sangue que chegou por baixo e tocou na orla do manto de Jesus. Para tocar no manto, tem que estar prostrada para tocar. Tem que saber chegar da maneira certa, querido, entender que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O lamento nos rouba o temor ao Senhor. A queixa nos rouba isso que é tão importante no relacionamento com Deus. Mas Abacuque faz a sua segunda queixa, ainda no capítulo 1, ele faz a sua segunda queixa. E quando ele termina a sua segunda queixa, ele não espera Deus responder. Porque o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque, quando ele termina a sua queixa, ele diz: eu voltarei para a minha posição na muralha e aguardarei em silêncio para ver o que o Senhor me dirá. Então eu percebo que o lamento tirou Abacuque da posição que era para ele estar. O lamento de Abacuque tirou Abacuque do lugar onde era para ele estar. Eu percebi que ele não era apenas um profeta, ele era alguém que ficava na muralha vigiando para ver quando vinham os inimigos. E o lamento de Abacuque tirou ele do lugar onde era para ele estar. Deixa eu te dizer algo. Deus vai falar com você quando você estiver no lugar onde Ele colocou você para estar, fazendo o que você foi chamado para fazer, querido. Eu creio nisso, que Deus tem compromisso com aqueles que estão no lugar certo, na posição que foram chamados para estar, fazendo aquilo que foram chamados para fazer, querido. Eu creio que há uma conexão do céu com a terra no lugar onde o Senhor te plantou. Eu tenho certeza disso. E Abacuque percebe então que ele precisava voltar para a sua posição e aguardar em silêncio. Lamentações 3:26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando ele vai para a posição dele e fica em silêncio, Deus começa a falar com Abacuque. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus vai falar contigo quando você voltar para a sua posição e voltar a fazer o que você foi chamado para fazer. Olha para mim aqui, por favor.
para mim. Abacuque talvez ficou tão envergonhado com a atitude dele do capítulo 1 que ele decide terminar o seu livro no capítulo 3. Mas ele termina de uma forma espetacular o seu livro. Porque o começo do capítulo 3 de Abacuque, e você pode conferir na sua Bíblia, na versão NVI diz: oração do profeta Abacuque. Já não é mais o lamento do profeta Abacuque, já não é mais a queixa do profeta Abacuque, agora é a oração do profeta Abacuque. Se eu tenho certeza que Deus não ouve lamento, eu também tenho absoluta certeza que Deus ouve oração, querido. Deus ouve oração. Davi diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. A Bíblia fala que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. A Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso até a presença de Deus. A Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, e os alicerces da cadeia, os alicerces daquele cárcere estremeceram, as portas das prisões foram abertas, todos foram soltos. Ninguém foi embora, porque a salvação era para o carcereiro. A Bíblia fala em Apocalipse 5:8 que os 24 anciãos que se prostram diante do Cordeiro de Deus, em uma das suas mãos eles têm uma harpa, e na outra mão eles têm uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. As tuas orações estão diante de Deus dia após dia, querido. Numa taça, eu tenho certeza de que vai chegar uma hora que essa taça vai transbordar, e a resposta do Senhor virá para a tua vida. Deus ouve oração, querido. Deus ouve oração. E Abacuque então escreve a oração do profeta Abacuque. O que eu acho interessante é que ele diz do profeta Abacuque uma confissão. Porque o lamento faz com que a gente queira enxergar a culpa dos outros, mas a oração faz a gente enxergar a nossa responsabilidade, querido. A nossa. A oração não é apenas o meio pelo qual eu consigo de Deus algumas coisas. Também é isso. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. Mas não é apenas isso. A oração também é o meio pelo qual Deus consegue de mim algumas coisas. Jesus vai para um lugar de oração, Getsemane, disposto a convencer Deus a mudar a história. Ele vai com o seu pedido de oração. O pedido de oração de Jesus no Getsemane era: passa de mim esse cálice. Mas ele sai do lugar de oração dizendo: todavia que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Por que eu creio que Deus ouve a oração? Porque a oração faz a gente enxergar a nossa responsabilidade. A oração nos devolve o temor ao Senhor, porque o versículo 2 do capítulo 3, Abacuque diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, e eu tremo diante dos teus atos. A oração nos resgata o temor ao Senhor. Agora ouça, é aqui que eu quero entrar numa história da minha vida. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma cidade chamada Nova Iguaçu. Tem algum carioca aqui entre nós? Percebi uma unção diferente. Ouça, numa família muito grande, num lugar muito pobre, e a minha família era uma das mais pobres daquela região. Se já não bastasse o lugar ser pobre, a minha família era uma das mais pobres. Os pobres daquele lugar olhavam para nós e diziam: nossa, vocês são pobres. Então, para você ter uma ideia de como era a situação. Se ser chamado de pobre por um rico é uma coisa, ser chamado de pobre por um pobre é porque está bravo o negócio. Mas ouça, 11 filhos meus pais tiveram. Criativos, não se fazem mais famílias como antigamente, né? Mas eu dou graças a Deus, porque eu sou o último, 11º. Se eles tivessem parado no 10º, eu não estaria aqui hoje para te contar essa história. Meus pais tiveram muitos filhos e muitos nomes bíblicos. Todo nome bíblico que você possa imaginar lá em casa tem. Para começar a confusão, meu pai é Abraão, minha mãe é Maria. Novo e Antigo Testamento juntos. Eu tenho um irmão com o nome de Moisés, Samuel, Sara, Isaías, Esdras, que odiava o nome. Eu, Raquel. Eu acho que os meus pais pararam de ter filhos porque acabaram os nomes bíblicos. Sobrou só Nabucodonosor. Não, então vamos parar. Estou brincando. Mas ouça. Além de ser uma família pobre, era uma família grande, então muita dificuldade de cuidar de todo mundo. A gente passou muita necessidade. Era um sapato para o ano todo, para ir para a igreja, para a escola. Você tinha que orar para o teu pé não crescer naquele ano. Era aquele tempo em que a roupa do mais velho, que não dava mais nele porque ele crescia, passava para o mais novo. Lembra disso? Eu era o último da fila, eu era o 11º. Então imagina o que vinha para mim.
A gente era tão pobre que eu, por exemplo, nunca tive um item básico de um pobre na escola. O pobre na escola usava quichute. Quantos aqui já tiveram quichute? Aquele tênis preto com um cadastro enorme, que até hoje eu não sei o porquê do tamanho daquele cadastro. Isso era o item básico de um pobre na escola. Eu nunca tive quichute. Meu pai nunca teve condições de comprar um quichute para mim. Eu acho que eu vou comprar um quichute hoje para matar o desejo, assim. Se vocês me verem em algum lugar, na televisão, DVD, bem vestidinho aqui em cima, embaixo com quichute, é porque eu estou matando a vontade da minha infância. A família pobre, muitos filhos, muita necessidade. Se já não bastasse isso, com 6 meses de idade eu tive o que chamava na época de paralisia infantil. Perdi completamente o movimento da cintura para baixo. Os médicos disseram para minha mãe que eu não andaria mais, no máximo uma cadeira de rodas. Minha mãe poderia ter se desesperado, mas ela foi para a presença de Deus. Porque quando eu e você não soubermos o que fazer, o melhor a fazer é ir para a presença de Deus. Nele tem a resposta e nele tem consolo para as dores da nossa alma. Minha mãe então permaneceu na presença de Deus e nos levava para todos os cultos na igreja. Mas ela nunca tinha... Minha mãe nunca me contou a história toda, porque eu sabia que eu estava andando depois, porque eu tive esse problema com 6 meses de idade. E com 3 anos de idade, num culto lá na igreja, eu levantei e comecei a andar. Eu estava lá atrás, num paninho que minha mãe tinha forrado lá atrás da igreja. Ela disse que eu me levantei e vim andando na direção dela. Sou o único caso de uma criança que nunca engatinhou, já começou a andar direto sem engatinhar. Mas ela não me contou essa história. Por algum motivo, e talvez por algum motivo divino, minha mãe não me contou essa história. Eu cresci com a seguinte história na minha cabeça. Eu tenho uma dificuldade da minha perna esquerda. Por exemplo, a minha perna esquerda ela tem menos força do que a minha perna direita. Então na minha cabeça eu cresci achando que eu era diferente dos outros meninos. Eu tinha uma deficiência física. Isso fez muito mal para minha alma. Eu fui uma criança muito tímida, um adolescente muito tímido. Então se já não bastasse um lugar pobre, uma família pobre, passando necessidade algumas vezes, nunca ter tido quichute, estudado a vida toda em escola pública, que tinha mais greve do que aula, se bem que na época eu até gostava disso. Foi uma infância, uma adolescência muito difícil, com problema físico, com aquela coisa toda. Mas ouça, meu amado, obrigado. Mas ouça, essa é parte da minha história, essa não é toda a minha história. Eu vou te contar uma outra parte da minha história. Eu nasci num lar cristão. Meus pais me ensinaram a amar e a temer ao Senhor de todo o coração. Minha mãe é uma mulher tremenda, uma mulher de oração, e fazia cultos domésticos na nossa casa todos os dias. Mesmo sendo uma mulher que nunca frequentou a escola, o pouco que ela sabe ler, aprendeu lendo a Bíblia. Nos ensinou os textos bíblicos, os salmos que eu sei até hoje de cor. Foi a minha mãe que me ensinou Salmo 23, Salmo 91, Salmo 40, Salmo 100. 119 que é um pouquinho mais difícil, porque tem muito versículo. Mas meu pai me ensinou a amar e a temer ao Senhor. Lá na minha casa todo mundo canta. Meu pai canta, minha mãe canta, os meus irmãos cantam, tocam violão. Eu aprendi a cantar vendo os meus irmãos cantarem. Aprendi a compor vendo meu irmão Moisés compor. Aprendi a amar a casa de Deus com meu pai e com a minha mãe. Porque minha mãe era daquelas mulheres que frequentavam todos os cultos que você possa imaginar, e levava todo mundo com ela. Eu conheço todo tipo de culto que você possa imaginar, meu irmão. Terça, quinta, sexta, ar livre, vigília no monte, culto na laje, seja o que for, eu conheço. Além disso, minha mãe era líder das senhoras e ela fazia culto na casa das irmãs, os dias que não tinha culto na igreja. Então, para mim, tinha culto todo dia. Todo dia eu estava com ela em algum culto, mas eu dou graças a Deus por isso, porque eu aprendi a amar a presença de Deus, a casa de Deus e o povo de Deus. Foi na casa de uma irmã, Dona Aparecida, que eu cantei a minha primeira vez. Foi na casa da irmã Aparecida. Primeira vez. No final daquele culto na casa das irmãs, elas serviam um lanche, que era uma parte que eu não gosto muito assim até hoje. Porque elas serviam um suco de caju aguado, quente, sem açúcar. E uma pizza de sardinha assim, dessa altura, que eu até sentia o cheiro da sardinha. Eu só nunca vi a sardinha ali. Era baseado em fatos reais. Mas ouça, querido,
Era uma família grande sim, mas eu nunca pude reclamar de solidão, por exemplo. Sempre tinha muita gente dentro de casa. Por que eu estou te dizendo essa história e te contando os dois lados da minha história? Porque ninguém tem só história triste para contar. Abacuque olhou uma situação e achou que aquela era a situação definitiva. E ao perceber só o lado ruim da história, ele se lamenta, ele se fecha, ele se queixa, ele acusa. Porque é isso que acontece com aquelas pessoas que decidem apoiar a sua vida nas coisas tristes que aconteceram com ela, querido. Coisas tristes acontecem com todos nós. Existem coisas boas que aconteceram contigo, você pode não as enxergar agora, então deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo muito maior para você apoiar a sua vida, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus são incomparáveis, são insondáveis, querido. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos e os propósitos de Deus para a sua vida são muito melhores. Por pior que tenha sido o teu passado, o teu futuro está intacto nas mãos do Senhor, querido. Intacto nas mãos do Senhor. E aí eu entendi isso, e parece que Abacuque também entende isso. E ele termina o seu livro, no capítulo 3, a partir do versículo 17, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento nas lavouras, ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois dos estábulos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque começa a perceber que existe algo maior por aquilo que ele pode viver, querido. Abacuque entende que quando as situações não mudam ao nosso redor, é porque Deus quer mudar a nós. Quando aquilo que a gente tem orado para que Deus mude não muda, talvez Ele não queira mudar a situação, Ele queira mudar você. Porque a mudança interna é a mudança mais duradoura que existe, querido. E quando as coisas mudam por dentro, por fora é uma questão de tempo, vai começar a mudar também em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. E ele diz: o Senhor é minha força, Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Abacuque começou a viver pelas promessas de Deus. Pelas promessas. Eu entendi isso quando eu estava casado de pouco, Paulo. Eu sou casado já há bastante tempo. Eu sei que você me dá 20 e poucos anos. Eu costumo brincar que de frente eu até pareço, de costas que denuncia a minha idade. Eu sou casado há 20 anos, ok? Depois você faz as contas aí, não pensa nisso agora não. E lá no começo do meu casamento, eu tinha perdido o emprego. Procurei emprego em todos os lugares, não tinha encontrado. E aí eu decidi dedicar as minhas manhãs para Deus, já que eu não fazia nada. Acordava cedo, pegava o meu violão e a minha Bíblia, ia para a presença de Deus. Às vezes cantava, às vezes lia a Bíblia, às vezes orava, às vezes não fazia nenhuma dessas três coisas. Minha alma estava tão ferida que eu só ia para o lugar onde eu me encontrava com Deus e ficava ali. Porque às vezes pode até faltar palavras, querido, mas Deus, Ele consegue ouvir o que a gente não tem força para dizer. Ele consegue discernir as nossas lágrimas, querido. Mais vale poucas palavras na presença de Deus com um coração entregue do que muitas palavras sem um coração, querido. Eu ia para aquele lugar de oração e ficava ali. E em um desses dias, em uma dessas manhãs, Deus me revelou algo que tem muito a ver com o meu ministério hoje. Eu não sei como você vai entender e interpretar o que eu vou te dizer, mas foi o que aconteceu. Eu estava com meu violão, adorando, cantando, chorando. E de repente eu tive uma visão. Eu vi um flecheiro. Sabe aquele flecheiro? Pensa naqueles filmes Robin Hood, aquelas coisas. Eu vi um flecheiro. E ele pegava uma flecha e a flecha tinha fogo na ponta. Ele entesava a sua flecha e arremessava a flecha. A flecha ia fincar numa grande parede onde estava um grande mapa do mundo. E aonde essa flecha fincava, começava a lastrar o fogo. Ele arremessou várias flechas nessa direção. Eu olhei novamente para o flecheiro e ainda havia muitas flechas na sua aljava. E eu percebi, como se tivesse dado um zoom na imagem. E eu percebi detalhes da flecha. E percebi que cada flecha tinha o nome de alguma das músicas que Deus estava me dando naquela época. O que eu entendi daquela visão era: Deus me daria canções que seriam como flechas na mão dele, que ele arremessaria para lugares do mundo todo e incendiaria os corações de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Isso hoje faz sentido para mim e para você. Eu estou aqui. Mas há 20 anos atrás não fazia o menor sentido para mim.
Porque ao enxergar isso, eu olhei automaticamente para o meu passado, para as dores do meu passado, para as perdas, para as limitações da minha alma. Eu olhei para tudo isso e comparei com a promessa de Deus e disse: é impossível, não há compatibilidade entre o que eu estou vendo e o que eu vivi. Eu me lembro que eu disse naquele momento de intimidade com Deus, eu disse: Deus, me ajuda a crer nisso que eu acabei de ver. Eu sei o que eu vi, eu só não acredito que seja possível acontecer isso na minha vida. Eu estava com a minha Bíblia, querido. Estava com o meu violão, com a minha Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia, abri. Quem já fez isso? Abriu a Bíblia e colocou o dedo no versículo. Levanta a mão para me deixar sozinho nessa história. Vou te falar um negócio, nem sempre dá certo, ou na maioria das vezes não dá certo, viu? Mas Deus pode falar de qualquer forma, de qualquer maneira, inclusive dessa forma. Já houve outras vezes na minha vida que não deu certo. Uma vez, por exemplo, que não deu certo na minha vida. A gente estava na porta do presídio no Rio de Janeiro, no Bangu, para evangelizar. Nosso pastor tinha conseguido uma autorização para que nós entrássemos numa ala muito perigosa. Era tão perigosa que quem conseguisse autorização para entrar nesse lugar, os agentes penitenciários abriam a porta, você entrava e eles te trancavam lá dentro. Não entrava nenhum agente penitenciário com vocês. Não é você que quer entrar, então corra risco sozinho. E a gente estava ali fora esperando para ser revistado, aquele pente fino. Era 24 de dezembro, véspera de Natal, todo mundo se preparando para a ceia da noite. E a gente na porta do presídio, eu e os jovens que se tornariam depois o toque no altar. Eu era o líder deles e a gente com medo, pensando: meu Deus, imagina se eles decidem fazer uma rebelião lá com a gente lá dentro. O que vai acontecer? E eu disse: rapaz, fiquem tranquilos, Deus está conosco. Sabe quando você está com medo e começa a ficar espiritual? Eu disse: Deus está conosco, a gente está debaixo de uma palavra do nosso pastor, vai dar tudo certo. E eu disse: eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai nos dar uma palavra. Meu Deus. Queridos, eu abri a Bíblia, coloquei o dedo. O título do texto que caiu estava escrito: A Matança dos Inocentes. É o texto de Mateus, quando Herodes manda matar as crianças porque quer pegar e matar Jesus. Ou esse negócio não dá certo sempre, ou a gente não era tão inocente assim. Então isso nem sempre dá certo, ok? Já para desmistificar esse negócio. Mas deixa eu te dizer, lá naquele dia, lá em casa, quando eu tive a visão do guerreiro, eu abri a minha Bíblia e coloquei o dedo no versículo, caiu no Salmo 127, versículo 4, que diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu creio que Deus estava falando comigo naquele dia. Eu entendi algo. O que Deus tem, as promessas de Deus para alguém não estão relacionadas com o passado dela, estão relacionadas com o futuro dela. Eu aprendi uma coisa esse tempo que eu tenho caminhado com o pastor Júnior Santos. Júnior Santos está sentado ali, é um pastor que eu tenho caminhado com ele esse tempo. Temos feito uma conferência juntos, que é a conferência da restituição. Fica de pé, pastor, por favor. Você é um querido do meu coração, um homem de Deus, está aqui conosco, amém. Pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Júnior. E ouvindo ele, eu aprendi algo. As promessas de Deus, a promessa de Deus é algo parecido com: Deus vai no teu futuro, porque Ele está acima do tempo, ok? Ele não está preso ao Cronos. Ele vai lá no teu futuro, tira uma foto do teu futuro, vem aqui no teu presente e te mostra. Dá uma disfarçada para você não entender direito, para você confiar. E eu acho que foi isso que aconteceu. Quem sabe Deus veio aqui nessa noite. Lá no dia que Ele me deu a visão, Ele veio aqui. Imagina Deus vindo aqui hoje, tirando uma foto dessa linda igreja, com esse lindo povo aqui. E foi lá naquilo que era o meu presente naquele momento e disse: Davi, se você continuar nessa direção, é isso que vai acontecer. Pessoas serão abençoadas com as canções que eu te der. Eu serei resposta para a vida de pessoas. Eu vou confortar o coração de pessoas. Pessoas não vão desistir da caminhada ao ouvir essas canções. Elas serão confortadas, serão respondidas, atendidas. Então não pare, continue nessa direção, porque é isso que vai acontecer. Eu creio que as promessas de Deus na tua vida,
É o teu futuro que Deus está vendo antes de você conseguir enxergar. E é por isso que você não consegue achar compatibilidade, porque você quer pegar a promessa e comparar com o teu passado. Pega a promessa e olha para Deus e vê que Ele está enxergando o teu futuro. E acredita, porque a promessa de Deus é o futuro que te espera na presença dEle, querido. Fica de pé, por favor, para parecer que está terminando. No final do livro de Abacuque, ele diz, o último versículo: o Senhor é o soberano é minha força, Ele faz os meus pés como da corça, me faz andar em lugares altos. Ponto final. Depois do ponto final tem uma observação dizendo: para o mestre de música com os meus instrumentos de corda. E eu percebo então que Abacuque, além de profeta e vigilante na muralha, ele também era músico. Eu não sei se ele era profeta músico, se ele era músico profeta, se todo músico tem que ser profeta, não sei. Mas ouça, quando eu li isso, para o mestre de música com os meus instrumentos de corda, Deus me falou algo. Ele disse: Davi, quando alguém decide transformar os seus lamentos em oração, eu sou poderoso para transformar essas orações em cânticos de vitória na vida dessa pessoa. Cânticos de vitória. Transformar lamento em oração não depende de Deus, depende de mim, de você. É uma posição nossa, transformar os nossos lamentos em oração. Mas transformar orações em cânticos de vitória, em histórias de sucesso, isso sim, Deus é poderoso e Ele vai fazer isso na tua vida no nome de Jesus.